Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da série Perfis para Imigração. Nessa semana eu vou mostrar para vocês alguns perfis em que a pessoa ainda não está totalmente preparada para fazer um processo do Express Entry e eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer para melhorar essa pontuação. O nosso primeiro caso é um perfil bem comum e eu vou passar para vocês algumas informações aí fictícias, né? Simplesmente para dar um exemplo do que seria o perfil dessa pessoa e o que a gente pode fazer para melhorar esse perfil no Express Entry. Nesse primeiro perfil, nós temos aqui um aplicante que seria com 32 anos, solteiro, já tem um bacharel, né, de 3 anos ou mais, e já tem aí mais de 6 anos de experiência. Esse aplicante fez a prova de proficiência de língua, vamos considerar que foi o inglês, e conseguiu um CLB, Canadian Language Benchmark, nível 8. Analisando a pontuação aqui, vocês vão ver que hoje no sistema do Express Entry, esse aplicante teria a pontuação de 344. Então se vocês compararem essa pontuação de 344 com as últimas rodadas do sistema do Express Entry, a gente vai ver que existe uma distância aí bem grande, né, da pontuação mínima requerida. A pergunta é, o que a gente pode fazer para melhorar esse perfil? Eu vou discutir com vocês aqui alguns casos. E se esse aplicante chegasse na proficiência de língua ao nível 9? Bom, logo aqui agora nós temos a pontuação com o nível 9 e a gente vê aqui que da pontuação de inglês, esse cliente subiu aí de 92 para 124, totalizando aqui no final uma pontuação de 413. O que a gente observa aqui? Existe, né, além da pontuação pelo fator proficiência de língua, a gente tem também o que a gente chama aqui de Skill Transferability Combo. É quando o sistema ele vai comparar. O primeiro fator seria o fator educacional e o segundo fator seria que a experiência de trabalho fora do Canadá, porque aqui a gente está considerando que esse aplicante estaria ainda fora do Canadá e quer passar pelo sistema do Express Entry através do Federal Skilled Worker. O que a gente pode notar é que houve um aumento aí substancial dessa pontuação, né? A gente subiu de 344 para 413. Bom, algumas vezes eu falo para os nossos clientes, sim, o inglês é realmente fundamental para você aumentar a sua pontuação. E aqui vocês viram, né? A gente teve um aumento aí bem alto. Porém, 413 ainda é uma boa pontuação? Bom, nas circunstâncias de hoje, 413 ainda está abaixo do mínimo. 413 foi, na verdade, né, a nota mínima que nós tivemos aí no ano passado no sistema do Express Entry. O que, então, a gente pode fazer também, né, para melhorar essa proficiência de inglês? Bom, uma outra opção que pode acontecer aqui, paralela à opção de aumentar a proficiência de inglês, é também adquirir um outro certificado, um outro diploma. Dependendo da data do seu aniversário ali, você vai ganhar ponto adicional por esse segundo título e a sua idade mesmo nem vai ser alterada ali na pontuação se você não fizer aniversário nesse meio tempo. Então nesse cenário aqui eu quero mostrar para vocês o que seria a pontuação desse aplicante com o CLB 9 e também com a pós-graduação. Então o que vocês vão ver aqui é que a pontuação agora subiu para 446. Aí sim a gente está falando que é uma excelente pontuação baseada nas últimas rodadas do sistema. O que a gente fez de mudança aqui? Então a primeira mudança que a gente vê aqui é que o fator educacional, né, nós subimos aí de 120 a 128. Mas espera lá, nós estávamos em 413 e nós subimos para 446, mas teve uma diferença só de 8 pontos? Bom, é que aqui é importante a gente considerar também que existe aquela comparação da proficiência de língua com o nível educacional. E nesse cenário aqui, nós subimos de 25 para 50 pontos. Ou seja, nós chegamos no máximo dessa categoria de comparação de habilidades. Então o que vocês veem é que foi possível, né, a gente melhorar esse profile aí, talvez em até um período menor que um ano e o fator idade, por exemplo, nem tenha sido alterado se você não tenha feito aniversário. Uma pergunta que a gente sempre ouve é, ok, e se eu tiver um inglês razoável e eu buscar aprender o francês também, ou vice-versa? Bom, nesse mesmo cenário, a gente vai pensar aqui que o aplicante continua lá simplesmente com bacharel, o aplicante ele vai continuar com o CLB 8 e ele chega em um nível intermediário de francês aí, que a gente possa chamar de um CLB 7. Se a gente considerar essas mudanças, né, no perfil, a gente vai ter uma pontuação aqui de 386. Então o que a gente vê?
Se você já tem uma boa proficiência em inglês e você vai buscar o francês, se seu inglês ainda não está no CLB 9, de repente não faz uma diferença tão grande você buscar o francês. Eu sempre falo, foque naquela proficiência de língua que você já está avançado, né? É mais fácil você pular aí do CLB 8 para o CLB 9 naquela língua que você já domina, do que sair de uma proficiência básica para chegar numa proficiência intermediária na segunda língua. Então a gente vai por steps, né? Então a gente vê aqui que quando a gente comparou a pontuação aí de 413 lá atrás, né, com o CLB 9 apenas no inglês e agora o CLB 8 com o CLB 7 em francês, a gente chegou aqui a 386, né? Ainda vale a pena simplesmente ter o inglês nesse cenário, porque a pontuação seria maior. A partir do momento que você chegar naquela proficiência de 413, ok, aí eu acho que vale a pena a gente então começar talvez a buscar o francês, ou vice-versa. Agora nós vamos para um segundo cenário. Agora a gente vai ter um caso que é um casal, né, em que a gente teria um aplicante principal e a gente teria também um spouse contribuindo com pontos no processo. E vocês vão ver também que inicialmente a gente tem um profile que não é tão interessante, mas que dá pra gente trabalhar em cima desse profile. O aplicante principal tem aqui nesse cenário 32 anos, já tem um título aí de bacharel e a gente considera aqui que também já tem a proficiência de língua aí no CLB 8 e 6 anos aí de experiência de trabalho que seja considerado skilled worker full time. O spouse nesse cenário tem aqui 2 anos, né, um curso de tecnólogo e também uma proficiência de língua no CLB 7. Então se a gente colocar todas essas informações no sistema do Express Entry, vocês vão ver aqui exatamente qual é a pontuação desse casal hoje. A gente teria aqui uma pontuação aí de 342, ou seja, também não é uma boa pontuação ainda. O que a gente precisa fazer para melhorar esse profile? Primeira opção, proficiência de língua. Ok, será que o aplicante principal que já está ali no CLB 8 consegue chegar no CLB 9? Sim. Seriam apenas algumas questões adicionais ali que o aplicante teria que acertar, né, na prova de proficiência de língua para chegar aí no CLB 9. É mais fácil ele chegar no CLB 9, né, considerando que ele já está aí no CLB 8. Nesse cenário, se a gente tiver o aplicante com o CLB 9, a gente sobe de uma pontuação aí de 342 para uma pontuação de 407. Então vocês veem aqui que a gente teve um aumento aí de 65 pontos só do aplicante principal saindo do CLB 8 para o CLB 9. 407 é melhor que 342. Porém, a gente ainda tem que fazer mais alguma coisa aí para melhorar essa pontuação. Bom, qual outra opção que a gente teria aqui? E se, nesse meio tempo, o aplicante principal também buscasse fazer um diploma, um certificado, né, conforme eu falei no primeiro caso, que seja aí, uma duração adequada de acordo com o programa. É importante considerarmos que qualquer nível educacional que a gente vai utilizar no processo, a gente precisa fazer aquela equivalência educacional, né, o Educational Credential Assessment, para confirmar exatamente o que seu título, né, educacional aí de fora do Canadá teria equivalência aqui comparado com o sistema canadense. Logo, nesse cenário que a gente teria o CLB 9 e a pós-graduação, esse aplicante principal com o spouse chegariam aqui na pontuação de 439. Sim, aí sim a gente está falando que já é uma boa pontuação, a gente tem condições aí de receber uma invitation to apply. Uma segunda opção que eu quero mostrar para vocês aqui seria, ok, aquela mesma pergunta, vale a pena realmente fazer a prova de proficiência de língua da segunda língua? Então se a gente considerar que nesse cenário o aplicante ainda continue com o CLB 8 e também faça a prova de proficiência de língua, né, do francês como segunda língua ou vice-versa, a gente vê aí que a gente chegaria numa pontuação de 403. Ou seja, ainda vale a pena a gente chegar no CLB 9 nesse cenário e daí sim fazer a prova de proficiência da segunda língua, né? Então é importante sempre focar naquela que é a sua primeira língua e a partir do momento que você chega ali no CLB 9 ou acima disso, a gente pode começar a trabalhar com a opção da segunda língua também. E agora nesse cenário, a gente vai discutir um ponto super importante, que é aquela decisão. Vale a pena continuar tentando fazer o processo de imigração pelo Brasil ou vale a pena já arriscar ir para o Canadá com uma residência temporária e, estando aqui, aplicar para residência permanente? Bom, nesse mesmo cenário, vamos considerar que o aplicante continua lá simplesmente com bacharel, CLB 8, 6 anos de experiência de trabalho, o cônjuge, né, continua aí com a proficiência de inglês ao nível 7, né, um CLB 7,
e também com um diploma de 2 anos apenas, que vamos considerar que foi um tecnólogo. Então o que a gente vai ver aqui é que o cônjuge aplicou aí para um college, uma instituição aí que é considerada uma instituição pública, e é um programa aí, digamos, de 2 anos. Durante esse meio tempo, o aplicante principal vai ter a opção de ter o visto de trabalho aberto, e vamos dizer que esse aplicante conseguiu chegar aí, né, a 1 ano completo de experiência de trabalho, que é considerada aí skilled worker. E nesse cenário, eles entrariam no sistema da Express Entry através do programa Canadian Experience Class. 1 ano trabalhando aqui no Canadá, entrando no sistema da Express Entry, a gente vai ver aqui que nas mesmas condições que eles já tinham lá do Brasil, adicionando apenas a experiência de trabalho aqui no Canadá, nós chegamos numa pontuação aqui de 410. Ou seja, esse 1 ano de trabalho aqui no Canadá aumentou sim a pontuação, deu a oportunidade de entrar no sistema através do Canadian Experience Class, o que é uma vantagem porque não exige comprovação financeira, mas a pontuação ainda está um pouquinho baixa. O que a gente precisa fazer nesse cenário? A gente vai considerar também que passou-se 1 ano, né? Então espera-se que esse aplicante principal tenha uma melhor proficiência de inglês, né? Já teve a oportunidade de trabalhar 1 ano aí no mercado canadense. Considerando que esse aplicante consegue chegar no CLB 9, né, na prova de proficiência de língua, a gente vai ver que com 1 ano de trabalho aqui no Canadá, a gente teria a pontuação aqui de 450. Ou seja, mesmo perdendo um pouquinho ali de ponto por idade, né, 5 pontos por ter completado aí 33, 1 ano de trabalho aqui no Canadá fez uma grande diferença. E nesse cenário a gente está considerando aqui, né, que o cônjuge nem faria uma outra prova de inglês, porque o cônjuge está contribuindo aqui com 12 pontos. Porém, se o cônjuge chegar também no CLB 9, a gente pode considerar aqui que a pontuação pode chegar no máximo de 20 pontos. Então a gente poderia ter até um adicional aí, né, de 8 pontos nessa pontuação, chegando em 458. Então, esse é um cenário que a gente analisa também, porque existe essa opção de você vir para o Canadá com visto de estudo, a gente fazer um planejamento para que esse processo temporário seja aí, né, uma porta de entrada no Canadá e que vocês possam continuar aqui com a residência permanente. Logo, se vocês se identificam com alguns desses cenários e vocês querem saber exatamente o que a gente pode fazer juntos para chegarmos aí numa pontuação que seja interessante para o sistema do Express Entry, entre em contato com a gente. A gente vai fazer uma análise do seu perfil, discutir, né, todas essas opções. Aqui a gente viu foi um caso fictício, né, mas é baseado em histórias reais. A gente está aqui para ajudar vocês nesse planejamento e chegar no grande objetivo de vocês, que é a residência permanente aqui no Canadá. Se vocês querem marcar uma consulta com um dos nossos consultores, vai ser um prazer dar todo o suporte para você. A gente vai deixar o link logo aqui embaixo, onde você pode fazer o seu agendamento online. A gente oferece consultas no nosso escritório aqui de Vancouver, Toronto e também consultas via Skype para qualquer lugar do mundo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê na próxima. Até mais!